boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos. Muito contente por vocês estarem aqui, por estarmos juntas mais uma vez. É sempre um prazer estar com vocês. E nós vamos falar hoje sobre um tema que para mim é interessantíssimo: a coragem de acender esse poder. Então, nesse canal, vocês já sabem, a gente trata da expansão da consciência e a gente busca trazer clareza para as pessoas sobre os seus processos pessoais de autotransformação, de autorrealização, de autodescobrimento, na é verdade? E nós temos uma abordagem da nova era, né, dos pressupostos espiritualistas. Então, nós falamos sobre Gaia, sobre a transição planetária, sobre a nossa chegada, né, a 5D e acima. Então, muita coisa pode acontecer nessa live hoje, porque esse assunto é muito vasto e eu fico muito feliz de trazê-lo para nós. Então, não tem como a gente falar sobre a coragem de ascender a quinta dimensão sem falarmos sobre as mudanças energéticas e ativações dos códigos de luz que estão chegando ao planeta. É muito importante compreendermos que todo esse movimento da transição planetária que está acontecendo, né, ele nos instiga a sermos quem nós somos, né, a descobrirmos, a nos debruçarmos sobre o nosso processo maior do autoconhecimento e, sobretudo, da autorresponsabilidade pelo nosso processo. Os nossos registros, né, os nossos códigos de DNA, eles estão sendo ativados a todo momento. E com isso está sendo ativada a coragem de nós vencermos os medos, de nós vencermos as dúvidas, de nós vencermos as inseguranças, de nós nos empoderarmos e sairmos deste movimento de desempoderamento no qual nós estamos, digamos assim, mergulhados há tanto tempo. Esses padrões são padrões que nós estávamos acostumados, nós estamos acostumados, mas eles precisam ser minimizados porque nós estamos despertando para eles, nós estamos despertando para o processo de integração de tudo aquilo que faz parte de nós, sem nos perdermos mais de quem nós somos. Nós estamos saindo do padrão da separação para o estado de um padrão de unificação. E esse padrão de unificação, ele começa em nós próprios. Boa noite, meninas. Yolanda, Valéria, Isabel, Maria, Magali, Márcia, bem-vindas, bem-vindas. Então, o que eu percebo, né, que está acontecendo nesse nosso processo do despertar? Nós estamos muito afoitos, né, apressados para fazermos um movimento de ascensão. E quando a gente está nesse processo, a gente se depara com as situações cotidianas e nos sentimos amarrados. E vamos para espaços de medo e de dúvida. É aí que entra a nossa coragem. A coragem de vencer esses estados de medo, de dúvida, de insegurança e de desempoderamento. Então, se a gente fosse conversar muito profundamente sobre isso, a gente faria diversas lives, porque é muita coisa para a gente abordar. Então, nós vamos fazer um recorte, né, nesse tema,
e vamos trazer o máximo de clareza que a gente conseguir nesse curto espaço de tempo. Aproveitem e já convidem aí seus amigos para virem ouvir um pouquinho sobre a coragem de ascender a 5D, porque todos nós estamos querendo. Mas a gente precisa ativar a nossa coragem, mas precisa ser uma coragem consciente. Não é uma coragem de faz de conta, não é uma coragem de de repente não é bem isso que eu preciso fazer, né? É assim a coragem de você assumir a sua intuição, a coragem de você perceber que a sua intuição lhe traz muitas informações, ele traz muitas possibilidades. As possibilidades de você estar com você mesmo, a possibilidade de você se descobrir, a possibilidade de você ter coragem de ser quem você é. Então, Nelson Mandela nos disse assim: a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de superá-lo. E tem um ditado que diz assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Gente, o medo é uma ilusão. É muito fácil a gente falar que o medo é ilusão. Sim, é fácil a gente falar. Mas se nós passarmos da fala e formos para a observação, nós vamos perceber que ele, na verdade, é ilusório. Porque tudo que a gente tem medo não é real. A gente tem medo, geralmente, de algo que vai acontecer ou que está para acontecer. E aí a gente cria a nossa vida a partir desse espaço de medo. Coisas que vão apenas reforçar esse movimento energético que é do medo, né? E então, que tal se nós agora refletíssemos um pouquinho sobre as nossas próprias experiências? Todos nós aqui já passamos por muitas histórias, por muitas dificuldades. Nós já vivemos muita dor, nós já vivemos muito sofrimento, porque a gente muitas vezes acreditava que para a gente sair desse espaço, né, para a gente viver aqui nessa realidade, a gente tinha que sofrer, que a gente tinha que ter dor. E a gente se comprazia em falar sobre isso para todas as pessoas, né, de como eu sou sofredor, de como a minha vida é difícil. Oi, gente linda! Suzana, Maria Jesus, Conde lindo, saudade de tu, meu amor. Paula, bem-vindos. E aí, a gente pode observar a nossa vida que, embora com todo o medo que a gente viveu até aqui, a gente fez uma linda jornada e hoje estamos aqui. Porque nós vencemos o medo em muitas situações da nossa vida. E aí a gente pode dizer assim, sim, mas o que é coragem? Né? O que é coragem? Coragem é a gente agir, é a gente fazer o movimento da mudança, da transformação, né? E a gente precisa trazer ela conscientemente para a nossa vida, né? Se nós temos um propósito, imagina, nós viemos aqui ao planeta viver essa história linda de estarmos encarnados no momento em que este planeta Gaia está fazendo a sua transição para outra dimensão. E nós escolhemos fazer essa transição junto com Gaia. Aí você imagina que nós fizemos essa escolha. Nós escolhemos estar aqui agora. E aí a gente teve sim lá o nosso pouquinho de medo, né, de virmos viver aqui
cobertos pelo véu da ilusão, mas nós sabíamos que em determinado momento nós iríamos despertar e acordar para a retirada deste véu da ilusão. E para isso nós iríamos acionar a nossa habilidade de sermos corajosos, os atributos da coragem, para a gente poder dar esse passo. Ascender, por sua vez, é a gente elevar a nossa consciência, vibrar em altas frequências. E a gente já sabe que a gente já consegue vibrar acima da sexta e da sétima dimensão em determinados momentos. A gente ainda não sustenta uma frequência linear de quinta dimensão, a gente ainda está num processo de oscilação, mas a gente já alcança em determinados momentos frequências de sexta, sétima e oitava dimensão. Então, essa jornada da ascensão, ela não é um processo espiritual, ela é um processo profundo de transformação, mas, sobretudo, de transmutação das energias. E esse processo que a gente está fazendo no despertar, ele impacta em todos os aspectos da nossa vida. Não tem como a gente fazer um processo como esse e não impactar nas nossas vidas. E aqui, mais uma vez, a gente tem que ter coragem para fazer essa mudança na nossa vida e deixar ir aquilo que não faz mais sentido, aquilo que não é mais contribuição. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, mas e as pessoas que não despertarem? O que será dessas pessoas? Eu vou acender e meu filho, e meu pai, e meu marido, e meu irmão, e minha amiga. Eles vão, se eles fizerem a escolha se eles fizerem a mudança necessária para acessarem as frequências maiores da nova dimensão. Senão, a gente aprende o respeito pelas escolhas que eles estão fazendo e os permite. A gente permite com que eles façam os seus próprios processos nos momentos em que escolherem. Mas a nossa responsabilidade maior é com a nossa transformação e a transmutação das nossas frequências para que possamos caminhar no oitavo acima com a maior facilidade. Então, nós estamos passando por esse processo com todas as consciências colaborativas nesse processo ascensional de Gaia. Nós não viemos aqui sozinhos, e nós não estamos sozinhos, e nós não vamos viver essa experiência sozinhos. Nós estamos o tempo inteiro recebendo de todas as partes, de todas essas consciências, nós estamos o tempo inteiro recebendo de Gaia, que já está aqui, vibrando na outra frequência, e por isso passando por tantas transformações que são ajustes necessários para que ela possa vibrar inteiramente cada vez mais alto. Nós estamos recebendo de todas as consciências que estão a serviço no planeta. E aí a gente vê que nesse final de semana que a gente passou, eu não sei se vocês sentiram, mas eu senti desde acho que quarta ou quinta-feira a diferença na frequência do planeta. Gente, eu às vezes não tinha condição nem de me mexer. Eu tive uma dificuldade imensa em executar tarefas cotidianas, né? Um pouco de tontura, um pouco de mal-estar. E vocês sentiram? E aí a gente vê que a frequência Schumann deu um estourou, né? A medição da frequência. Então, assim, isso é registro, isso não são os sensitivos que estão sentindo, não são os que estão despertando que estão sentindo. Está medido, mensurado, que houve esse boom na frequência. E nós estamos num processo de alinhamento planetário.
onde no dia 28 a gente tem um ápice desse alinhamento. Aí a Cecília falando que sentiu mal-estar e dor de estômago do nada. É isso mesmo, eu também estava nesse processo. E aí eu tenho um óleo essencial, né, que é do chakra básico, que é para a gente aterrar, né? E aí eu uso essa essência toda vez que eu preciso fazer um movimento de aterramento, né? E aí a gente bota os pés no chão e a gente se conecta com a natureza e aí a gente vem, né? E faz o movimento de conexão porque a gente está recebendo muita coisa, né? Essa, esse pico que deu na ressonância Schumann não é coincidência, né? Eles estão chegando cada vez mais potentes. E isso traz para nós os códigos de luz. São os novos códigos chegando. Não é apenas um movimento do nada. Né? São os códigos que estão chegando. A Terra está sendo banhada, principalmente nesses últimos dias e semanas, e cada vez isso vai se intensificar mais, vai aumentar mais. E nós estamos imersos nessas energias, né? O nosso Sol, né? Está aí com os flashes solares que trazem ondas de emanações carregadas de códigos de luz. Isso faz o quê? Com que a gente tenha todo o potencial de ir para o próximo estágio do despertar. Então, não somos nós só fazendo o movimento. É todo um contexto que nos sustenta para a gente fazer este movimento, de termos a coragem de mudar, de termos a coragem de estar num novo nível de frequência, de vibrarmos nessa frequência e de trabalharmos no planeta nesta nova frequência. Né? Os campos coletivos estão sendo alterados. E nós estamos sentindo as acelerações dos nossos corpos e nos nossos corações. O nosso coração, ele recebe, isso mesmo, Márcio, muito sono e aumento do zumbido no ouvido. Muitas pessoas estão sentindo, eu sinto também. E às vezes dá um sono assim, de repente, que a gente precisa deitar. Nesse momento, a gente precisa ter consciência de respeitar o nosso corpo, né? De permitirmos que eles integrem essa frequência que está aí, esse código de luz que está sendo ativado, que está sendo trazido. Né? A Isabel, dores de cabeça e indisposição muito sensível. Também tenho tido dores de cabeça. Indisposição, sensibilidade mais aflorada. Tudo isso por conta dessa movimentação energética. Você imagina que esses códigos de luz, quando chegam, eles estão trabalhando no nosso campo eletromagnético, né? Na hora que eles chegam a nós, que eles nos tocam, nós absorvemos essa nova frequência e os nossos corpos estão sendo inundados, eles estão sendo modificados na sua estrutura subatômica e menor, né? Subatômica é o que a gente conhece. Isso faz com que toda a nossa base de carbono esteja sendo transformada em base de silício, porque os nossos corpos estão saindo dessa base para se tornar cristalino. A gente já sabe que a gente está ativando o corpo cristalino. E a gente também está ativando o nosso corpo de luz. Mas se a gente não fizer o nosso processo, a gente não vai fazer essa ativação. Né? A gente precisa descobrir
Quais são as ilusões que ainda estamos utilizando como desculpa para não darmos os passos em direção à nossa coragem de mudar, a nossa coragem de transcender, a nossa coragem em sermos mais de nós mesmos. Isso inclui a gente olhar para as nossas crenças. Nossas crenças que às vezes a gente nem sabe que tem, porque a gente não está ligado no nosso observador. Né? A gente precisa estar ligado nos nossos hábitos. Né? O que a gente está manifestando com os nossos hábitos? Né? Os nossos relacionamentos. Como é que eu estou me relacionando? Né? Onde é que eu estou investindo nos meus relacionamentos? Ter a coragem de mudar a forma de se relacionar com as pessoas. E aqui eu não estou falando de romance, eu não estou falando de relacionamentos amorosos, eu estou falando de relacionamento. Porque muitas vezes a gente se relaciona muito mais com outras pessoas do que com o nosso parceiro. Veja a quantidade de horas que a gente está junto ao nosso parceiro e a quantidade de horas que a gente está em contato com outras pessoas, como, por exemplo, os nossos colegas de trabalho. Então, é a gente mudar a nossa postura nos relacionamentos com todos os seres do planeta. O nosso relacionamento com os animais, com as plantas, com a beleza. Né? Então, a gente abre-se para esse novo mundo que está aí, mudando os nossos hábitos. Né? Relacionamentos passivos. Pois é, relacionamentos passivos e não pacíficos. A gente precisa de relacionamentos pacíficos, onde a gente possa ser o amor e a contribuição para todos os seres. Né? Aquelas situações que nos levam para uma frequência mais baixa está nos convidando a termos a coragem de sair dessa frequência, termos a coragem de darmos um passo na direção daquilo que nós estamos almejando, que é ir para a quinta dimensão. Não adianta só eu ficar aqui pensando, eu quero ir para a quinta dimensão, eu quero acender, mas é tão bonito, é tão lindo. E a gente ouve tantas coisas e a gente diz, que maravilha, como foi bonita essa meditação. E a gente não faz o movimento, a gente não tem coragem de sair. Quer ver uma coisa que a gente não tem coragem? A gente não tem coragem de calar na hora que a gente é tocado por algo que nos enganchou. Quando acionou algum gatilho em nós e nós queremos reagir e revidar. A gente às vezes não tem coragem de calar e não revidar. Porque na hora que eu não revido, eu revido e reação, eu vou para a ação. E ter coragem para agir requer de nós lucidez e expansão de consciência. Requer de nós clareza de onde estamos, do que estamos fazendo. Então, a energia que está aí, ela está nos convidando para liberar o que não ressoa mais com a nossa forma de ser. Observe a sua vida, como ela está. O que você está manifestando no seu dia a dia. E aquilo que você não estiver satisfeito, aquilo que você vê que não é condizente com a nova vida que você quer, com o processo novo de ascensão que você diz que está escolhendo, mude. Mude. Tenha a coragem de mudar.
Essa coragem que a gente fala não é a coragem do enfrentamento. Às vezes você precisa enfrentar. Às vezes você precisa dizer um não mais incisivo. Mas é um convite para que você faça isso a partir do espaço do seu coração. A partir do espaço onde o amor está à frente. Então, quando você age, você não age querendo que o outro tenha alguma perda. Você age no intuito do apaziguamento da situação. Aí você veja, nós estamos recebendo essa carga energética toda. Os filamentos de plasma estão chegando para impulsionar o nosso despertar. Nós estamos sentindo e estamos presenciando o que está acontecendo aqui. E com isso nós já podemos vislumbrar a mudança que está mais à frente. Nós não sabemos, mas nós podemos vislumbrar que há uma mudança energética e que essa mudança vai ser massiva na conduta da humanidade. Não tem como ser diferente. Porque cada um de nós que está modificando e tendo a coragem de fazer essa transformação na sua vida, está transformando os seus ciclos familiares, está transformando os seus ambientes de trabalho, está modificando através do amor e da nova postura toda inter-relação que aconteça. E não precisa ser uma inter-relação física, ela não precisa ter palavras. É a sua frequência energética que, ao se transformar, ao se modificar, transforma tudo à sua volta. O seu campo eletromagnético, que estava contido e restrito a poucos centímetros do seu corpo físico, ele vai tomando dimensões muito maiores até abarcar quilômetros. Mas esse é um processo que precisa partir da sua escolha. Então, imagine, esses códigos de luz estão chegando cada vez mais. E eles são muito importantes para o processo. Né? Não cabe-nos, né, fazer um movimento restritivo. Cabe-nos, ao contrário, fazermos um movimento expansivo para ampliarmos a nossa consciência. E ao ampliarmos a nossa consciência, nós fazemos uma transformação corajosa das nossas vidas e da nossa forma de estar no planeta. Fazemos uma transformação corajosa na mudança dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porque isso requer coragem. Requer que deixe de lado todos os medos. O medo de não ser compreendido, o medo de não ser elogiado, o medo de não ser visto, né? O medo de não ser recompensado. Isso tudo vai cair por água abaixo. Porque quando a gente começa a centrar no ser e ter a consciência de quem somos, a gente não precisa mais das validações externas. A gente se sustenta na nossa própria energia. Essas codificações que estão chegando, elas são de alta frequência, estão vindo do Sol central. E elas estão chegando para despertar em nós a lembrança da nossa verdadeira natureza. Os códigos de luz estão potencializando a unidade,
a inteireza, levando-nos a perceber que os nossos processos, eles são de inclusão e não de exclusão. Toda vez que eu incluo, eu unifico. Toda vez que eu excluo, eu separo. E eu não estou falando aqui que eu separo fora, eu separo dentro de mim. Quando eu me julgo, quando eu me critico e quando eu não me permito estar inteira comigo mesmo, com a minha verdade, aí eu me separo. Aí a gente vê assim, porque é a minha criança ferida. Mas essa criança é você. E onde é que você está? No seu espaço de adulto, que não olha para essa criança, e integra e acolhe e permite que ela seja parte sua, integrada, sem mais nenhum rótulo, sem mais nenhum disfarce. Porque nós somos peritos em fazer de conta. Né? As coisas chegam, tá na nossa cara, assim, a gente está fazendo de conta que não está vendo. A gente olha para um lado, olha para o outro, mas não olha para frente, porque a gente não quer ver. E onde é que está esse medo que faz com que a gente não olhe para nós? A gente não olha para nós toda vez que a gente não está no adulto. Aqui eu falo do adulto ser, e não adulto em idade fisiológica. Quando eu não estou no adulto, que é para onde eu estou caminhando, que é a quinta dimensão, é o adulto, eu não consigo olhar para mim. Sabe por que eu não consigo olhar para mim? Porque eu vou sempre para o julgamento, eu vou sempre para a crítica, eu vou sempre para a culpa. Aí eu me culpo, eu me condeno e eu me separo de mim mesma. E é nessa hora que a gente precisa ter a coragem de olhar para nós mesmos e nos integrarmos em nós. Ok, eu olho para aquilo e reconheço que quando eu fiz aquilo, que hoje eu estou classificando como mal, que eu estou classificando como ruim, eu estava na minha idade criança ou na minha adolescência. Então agora eu, adulto, um ser que está transitando para a quinta dimensão, eu posso olhar para aquela minha parte, para aquela parcela que estava separada e que fez aquilo. E ok, se hoje eu estou vivendo as experiências de tudo que eu fiz, eu preciso integrar aquilo em mim para que eu possa dar os próximos passos. E assim nós estamos recebendo essa enxurrada de luz. Toda essa informação, todos esses códigos. Mas se nós não fizermos nada, para quê? Vamos arregaçar as mangas. Vamos ter a coragem de receber esses códigos que são nossos e que a gente pediu para receber. E vamos fazer a diferença a partir desse recebimento. Porque se o nosso DNA está sendo ativado, é para que a gente faça jus a isso, é para que a gente faça uso dele. Mas agora eu comecei a ter visualização. Mas eu não quero ver porque eu estou com medo. Você pediu, criatura. Você pediu, por que agora você está com medo de você mesmo, de uma parte sua? Mas eu comecei a captar as frequências e energias, eu comecei a entrar nos ambientes e sentir a frequência. Você pediu, criatura. Seu campo está se abrindo para essas novas percepções, são os códigos que estão sendo ativados. E aí a gente tem medo. Medo da nossa luz. Medo
de sairmos da nossa zona de conforto, que na verdade é uma zona de acomodação. Eu me acomodo naquilo que eu estou acostumado. Eu me acostumei a sofrer, eu me acostumei a criticar, eu me acostumei a reclamar. E aí eu fiz disso um hábito, um costume. E como eu automatizei tudo isso, eu não vejo que eu estou fazendo isso. E quando eu vejo, eu acho mais cômodo não mudar o hábito. Porque muitas vezes eu vou precisar olhar para ele e calar. Simples assim. Ai, mas fulano me disse um desaforo. Fulano me disse um desaforo para que você olhe para isso e veja se ainda lhe dói. Se doer, toma que é teu. Aquele entregador, que foi o fulano que lhe disse o desaforo, lhe trouxe essa informação para você olhar para você e se reconhecer e ver. Você já está pronto para aquilo não doer mais em você e você não ter mais que reagir? Essa é a mensagem e essa é a coragem. Se ainda doeu, você pode reconhecer e calar. E da próxima vez já vai doer menos. Até o dia em que aquilo não doer mais, porque aquilo não vai mais fazer parte de você. Ter coragem significa a gente ter que enfrentar as incertezas. Que incertezas? Por um jeito do mal nos cativar por meio da culpa e do conceito de pecado. Hoje eu entendo que tenho responsabilidade sobre as minhas realidades, que preciso olhar para os erros com acolhimento e transformação. Maria e Yolanda ainda vão refletir sobre essas palavras, me perdoando sobre o meu passado e livre no meu agora. Justamente, a gente vai fazendo esses processos e ninguém está dizendo que não custa fazê-lo. Eu não vou dizer que é difícil, né? Mas custa sim. Custa a gente fazer a escolha de sair dessa dita zona de conforto, que é a zona do automatismo, para a gente fazer as coisas consciente. O automatismo ele vai para o inconsciente. E a gente faz um processo de expansão da consciência, a gente faz um processo de expandir a consciência. Não é verdade? Ir para o novo é um campo de incertezas. Por que é um campo de incerteza? Porque a gente não sabe o que me espera. Se eu fizer isso, para onde eu irei? O que vai acontecer? Se eu deixar os padrões conhecidos para viver o novo, como é esse novo? Aí eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu não vou investir nele. Mas sabe por quê? Porque você está analisando com a sua mente. Porque no momento em que você começar a olhar para tudo isso a partir do seu coração, tudo vai mudar. Porque você vai entrar num processo de entrega e confiança, de confiar na sua intuição, de confiar no seu coração. E o seu coração ele vai estar cada vez mais afinado com o campo, percebendo e lhe mostrando o que está acontecendo em termos energéticos e não mais em tempos mentais. Entende? A gente tem muito medo de mudar.
E a gente tem muito medo de perder o controle. E se nós trouxermos para a nossa consciência de que nós não temos controle? Outro dia eu estava vendo uma reportagem que falava sobre a possível, como é que eu posso dizer? A possibilidade de um asteroide bater no planeta. De vez em quando a gente escuta essas mensagens, né? E eu penso assim, o que eu posso fazer? Eu tenho controle sobre isso? Não, eu não tenho controle sobre isso. Fulaninho, lá não sei onde, quer declarar a Terceira Guerra Mundial. Eu tenho controle sobre isso? Não, eu não tenho controle sobre isso. Não sei que lugar está em chamas. Eu tenho controle sobre isso? Não, eu não tenho controle sobre isso. Meu marido saiu do trabalho e não chegou em casa até agora. Eu não tenho controle sobre isso. Meu filho vai para uma festa e eu não sei o que está acontecendo lá. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu posso estar num estado de presença no qual eu transformo as frequências de tudo ao meu entorno. E ao fazer isso, eu transformo as frequências do planeta. Isso significa dizer que quantos mais de nós estiverem vibrando numa frequência mais elevada, mais a nossa intenção e a nossa frequência estará mais ativa no planeta, fazendo e movimentando o que precisa ser movimentado para darmos os próximos passos enquanto humanidade. Percebem? Então, eu não tenho como modificar, né, lá o cara, né? É a escolha dele. Mas junto com a escolha dele, tem a escolha de muitas pessoas. Existe a frequência no planeta, que é a somatória da frequência de todos nós e de todas as frequências que estamos recebendo, das ativações das grades que estão aí movimentando os nossos campos, né? Então, a somatória de tudo isso é que vai ter um determinado resultado X. Eu escolho para que resultado eu quero contribuir. Eu sou um ser pacífico, pacificador, que estou instalando a amorosidade no planeta, ou estou contribuindo para que mais movimentos de desarmonia sejam instalados e perpetuados? Qual é o meu movimento? Se o meu movimento é de ser pacificador, eu não posso ser um julgador. Porque não são coisas que se combinem, elas são opostas. Entendem? Então, neste momento, ainda sob a influência da tridimensionalidade, a gente ainda faz as escolhas e a gente escolhe um lado para vibrar. Então, eu estou escolhendo a paz, a pacificação, a harmonização de todos os seres. Então, qual é a minha postura? É de ter coragem, de vibrar diferente da grande maioria que ainda encontra-se adormecido no planeta. Eu preciso ter coragem de mudar a mim mesmo, de transmutar as minhas energias. E ao mudar a mim mesmo e transmutar as minhas energias, eu estarei mudando tudo à minha volta. Eu estarei mudando
todos os padrões frequenciais do planeta. E os seres das estrelas encontram-se conosco, trazendo muito mais ativações. E o cinturão de fótons está aí, emitindo luz para nós o tempo inteiro. Nós estamos imersos nele, e o Sol está trazendo os flashes solares. E todas as consciências que estão aqui em volta do planeta estão contribuindo para que nós façamos este movimento, mas nós precisamos fazer o nosso movimento pessoal. Os códigos, eles são de empoderamento, para que a gente desperte a nossa divindade. E ela está em nós. Mas nós precisamos ter coragem de assumir a nossa divindade. Nós precisamos ter coragem de abrir os nossos corações para a expansão maior do ser. Senão a ascensão é apenas um faz de conta. Sem isso, sem a conexão com o nosso eu superior, sem seguir a nossa intuição, a gente não vai fazer o movimento. Nós precisamos ter coragem para nos olhar, para nos modificar, sobretudo assumindo a nossa responsabilidade por nós mesmos. Então, vocês querem fazer alguma pergunta? Nós precisamos ter coragem de sermos gentis. Porque, gente, os códigos de paz, os códigos de luz, eles são códigos de paz. Eles são códigos de amor. Eles são códigos de empoderamento. Mas a gente só faz uso disso que a gente está recebendo se a gente escolher. Se a gente não escolher, não vai acontecer. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat que eu respondo. O que vai começar a acontecer? Tudo que não for coerente com a frequência da 5D vai começar a desmoronar e vai chegar um momento em que vai ser visível para todos que essas estruturas antigas e arcaicas não vão se sustentar. Boa noite, meu amor. Boa noite, gente. Não vai conseguir se sustentar. Porque o que acontece? Há uma gama imensa de pessoas que ainda estão presas na tridimensionalidade. Nós estamos fazendo um movimento de 5D e ainda estamos oscilando lá e cá, lá e cá. Mas a gente já consegue sustentar uma frequência que, embora sejamos menor em numeração, em número de pessoas, a frequência mais alta, ela é muito mais forte do que a mais densa. Então, o número de pessoas sustentando uma frequência mais elevada é superior a uma massa maior sustentando uma frequência densa. E o que está acontecendo? Essa frequência densa ela não vai se sustentar. Ela vai desmoronar. Ela vai cair. Para que a nova frequência possa trazer as novas estruturas, a nova forma de vida que a gente está escolhendo. E a gente está escolhendo viver em paz. Verdade, Beth, não basta querer ascensionar, temos que agir em nós no mundo que nos odeia, com certeza. Gente, nada se dá sem ação. Nada se dá sem ação. Então, tudo que a gente percebe ao nosso redor necessita do nosso movimento, da nossa frequência, que também é movimento. O campo eletromagnético se transforma. Ele se transforma a partir do espaço do coração. É a partir daqui. Novas soluções, novas possibilidades vão aparecer. Vão aparecer. Então,
nos nossos alinhamentos, nos nossos propósitos, para que nós possamos ter cada dia mais coragem de transformar as nossas vidas e transformar tudo o que está acontecendo na nossa vida. Ninguém perguntou nada. Gente, às vezes vocês perguntam, a pergunta é a pergunta do outro, a dúvida de um é a dúvida do outro, e traz tanta clareza para o que eu vou trazendo, porque eu estou falando de acordo com as minhas percepções, né? De acordo com a minha vivência, com a minha experiência de vida. Regiane, o algoritmo me trouxe aqui, concordo plenamente com a sua explicação. Bem-vinda, Regiane. Pois é, a gente precisa ter muita clareza. Muita clareza. Para quê? Para que a gente entenda o nosso processo dentro do processo maior. Tem muita coisa que a gente já sabe que a gente ainda não consegue concatenar, né? Tipo assim, passado, presente e futuro ocorrem simultaneamente. Na nossa mente linear, a gente não consegue perceber isso de forma clara. A gente sabe, tem as linhas de tempo paralelo. Ok. A gente sabe que havia uma linha de tempo para a Terra e essa linha de tempo foi alterada pelo número de pessoas que se posicionaram de forma diferente e porque chegou o momento da Terra fazer esse movimento. Entendem? Então, a gente sabe, mas a gente não sabe como isso funciona. Não intelectualmente, não cognitivamente. A gente sabe a partir de um outro espaço porque a gente acredita. Entende? Eu sou terapeuta transpessoal e vejo essa dinâmica. Pessoas em expansão e outras totalmente presas na 3D. É verdade. Eu estava observando, eu vivo um tanto quanto reclusa, né? Porque eu moro num lugar mais distante da capital, numa casa com meus filhos e 3 cachorros. E a gente quase não tem vizinhos. E eu passo a semana inteira trabalhando online. Então, eu quase não tenho convívio com pessoas que estão vibrando em outra frequência, muito, posso dizer assim, distantes da que a gente já está afinado, né? E às vezes me chegam algumas falas, né, de pessoas que chegam por algum motivo até mim, e aí parece que, assim, para mostrar, olha, existe uma outra realidade, além dessa realidade que você fala, além dessa realidade que você conhece. Tem um outro percentual da população que ainda está adormecido e que ainda não tem essa consciência. E ok, qual é o meu papel ao perceber isso? O meu papel ao perceber isso é, ok, está tudo certo. Eu respeito e permito que as coisas sejam como são e as pessoas estejam onde estão escolhendo estar. Porque eu tenho a confiança de que nós estamos criando um movimento imenso no planeta. Imenso. Para a transformação da Terra tridimensional na Terra pentadimensional. E todos nós aqui juntos, e mais outros tantos, fazem parte desse processo. E isso é maravilhoso. Quando eu percebo
que eu já não me misturo com o que eu estou vendo, com o que eu estou percebendo. Eu estou apenas vendo e percebendo como observadora de tudo, sem sair do centro. Esse, para mim, é o maior ganho que eu já tive. É estar centrada e viver a experiência nesse lugar. Então, meus amores, muita gratidão por vocês estarem aqui. Se gostaram da live, recomendem para outras pessoas, compartilhem o link. Eu percebo, eu sinto que nós precisamos chegar a muitas pessoas mais, pessoas que estão sedentas para compreenderem seus próprios processos, porque há uma massa que está dormindo, mas tem uma massa que está despertando. E essa massa que está despertando, no início do seu despertar, ainda está muito perdida, muito solta. E nós precisamos ser contribuição na vida dessas pessoas. Não sou só eu falando aqui na frente, são vocês também levando as mensagens de esclarecimento para que essas pessoas também possam receber dessa informação maior. Então, gratidão, meu amor, gratidão. Amo vocês do fundo do meu coração. Eu e a Marise Dalino estamos com Ser em Expansão 2025, que começa no dia 5 de março, serão 12 encontros, que é para você transformar a sua vida, você expandir completamente, indo para uma outra realidade. Então, se você tiver interesse em conhecer, o link está aqui na descrição deste vídeo, tá? Também está nas nossas bios lá no Instagram, então fiquem à vontade. Beijo no coração, amamos vocês. Até mais.